Amém, irmãos? Salve a igreja com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito de toda honra e toda glória. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo capítulo de número 3. Do 7 em diante. Vamos ler o versículo 1. Amém? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou e eis que a sarça ardia como fogo, e a sarça não se consumia. Versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Porque conheci as suas dores, porque desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto será por sinal de que eu te enviei. Quando eu vireis tirado este povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Podeis assentar, irmãos? Meus amados irmãos, essa noite vamos falar de uma passagem da Bíblia, de um evento ocorrido, uma história ocorrida há anos e anos atrás, de um povo que estava cativo por um faraó naquela terra do Egito, uma terra onde os israelitas, os hebreus, quanto mais eles cresciam, eles eram afligidos pelo faraó. Se voltamos atrás, veremos a história de José, junto com José, o homem que foi também usado por Deus para aquele povo na sua época. Antes, esse faraó que se levantou contra esse povo do Egito, ele não conhecia a José, que já tinha falecido, e como Jacó e levou sua família, e foram 70 almas ao todo, indo para o Egito depois de uma fome, mas também por causa de José, que interpretou aquele sonho de Faraó, quando ele sonhou com aquelas 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, aquelas palhas que consumia a outra, as 7 vacas magras que engoliam as gordas. Isso significava vários anos de fome e outros anos de muita fartura, e os que vinham por 7 anos após era de escassez naquela terra. Então, se José do Egito já tinha sonhado perante os seus irmãos, e ele tinha sonhado perante os seus irmãos, que os irmãos dele iam se curvar a ele, que ele sonhou, segundo as espigas de milho, falando que seus irmãos iam se curvar mais à frente a ele. Seus irmãos achou: como é que pode você, o mais novo, falar
que nós vamos se curvar a você. Então ele foi contar ao seu pai, o seu pai já ficou um pouco dizendo também, como é que você não vai, os seus irmãos vão se curvar perante você, você está ficando louco? Não, ele estava profetizando já o que ia acontecer, mas era propósito de Deus com José andar, José ir para aquela terra. Então, como já a história, muitos já sabem, os irmãos, que os irmãos de José jogaram ele numa cova e foi vendido ao Egito. E ele chegou numa certa casa, na casa de Potifar, e ali foi muito grande, foi tudo que ele fazia nas mãos dele prosperava naquela casa. Mas como o inimigo se levantou naquela casa, que era a mulher de Potifar, e mais adiante José é preso e passa alguns anos na prisão. Só que ele também, Deus já estava com ele naquela terra, Deus já tinha um propósito. É tanto que aqueles dois, o padeiro Mó, eles teve um sonho, e José, dentro daquela prisão, ele interpretou aqueles sonhos daqueles dois homens que estavam do jeito que ele sonhou, o sonho aconteceu. Então, mais à frente, como Deus estava com ele naquela prisão, ele sonhou, o faraó sonhou, teve esse sonho, e José do Egito, os dois que saíram, ele pediu para que se lembrasse dele na frente do faraó, quando fosse, se lembrasse dele. Então, o faraó se lembrou, quando o padeiro Mó falou, olha, tem um lá na prisão, que ele está lá, e ele interpretou os nossos sonhos, e o sonho foi do jeito, e aconteceu tudo conforme do jeito que ele falou e sonhou. Então o faraó manda chamar aquele pequenino, aquele crente lá dentro da prisão, já usado por Deus, manda chamar ele na frente dele, e ele vai para todos os magos, todos ali do Egito, e nenhum interpretou o sonho dele, mas tinha lá o crentezinho no lugar dele, e foi usado por Deus, e manda chamar aquele homem lá no cantinho da prisão para ele interpretar os sonhos dele. E José fala tudo conforme Faraó sonhou, do jeito, falando as 7 vacas magras, que eram 7 anos de escassez que vinham, e as sete vacas gordas, que era um momento de muita fartura, e aquela fartura tinha que ser guardada para os próximos 7 anos de seca. E Faraó fez conforme José falou, sonhou, falou tudo para ele conforme, e veio realmente os 7 anos de escassez naquele país. Glória a Deus. Então, como Josué interpretou todos os sonhos, e do jeito que fez, ele colocou José como governador daquele país, porque quando Deus tem um propósito na vida do crente, ele faz, ele vai cumprir, e foi o que aconteceu na vida daquele jovem, José. E ele chegou na frente de Faraó, interpretou, foi como governador, e ele salvou aquele país de uma escassez, de uma fome, de uma seca, e a sua família também. E ele passou aquela época no Egito, e é tanto que foi coroado, foi posto como rei, porque Satanás quis derrubar ele através de uma mulher, dizendo que ele tinha assediado, mas ele não assediou, ali foi para enganar, para tirar ele do meio. Mas quando Deus tem um propósito na vida do crente, ele vai até o final, ele vai ser cumprida essa promessa. Então, se José, quando faleceu, o outro faraó que se levantou não conhecia a José, e as 70 almas que Jacó tinha subido com ela lá para o Egito se multiplicou, se engrandeceu, vieram milhões e milhares de hebreus crescendo, os crentes crescendo, e Faraó viu aquela multidão crescendo e ficou com medo, achando que mais à frente, se tivesse uma guerra, algum conflito contra eles iam mandar, eles iam achar que todos iam se revoltar contra o Egito, ia contra-atacar o Egito, e ele começou a afligir aquele povo cada vez mais com suas cargas, com seus trabalhos. O povo ali do Egito, os trabalhadores, os crentes hebreus ali, quanto mais eles trabalhavam, quanto mais era afligido, quanto mais eles eram maltratados, acorrentados, cada vez mais trabalhosos ali numa prisão, sem poder sair trabalhando de graça. Mas vemos aqui também no Êxodo, capítulo de número 2, glória a Deus, aleluia, santo é o teu
com o faraó, e todos ali tinham todas as regalias ali do palácio, o ouro, comida, tudo do bom e do melhor. Mas ele matou o egípcio, e o outro veio e viu que ele tinha matado o egípcio e falou: esse negócio já está encoberto, todo mundo sabe. Ele foi para uma terra distante, e lá naquele meio do deserto, Deus falou com ele na sarça ardente, porque o clamor do povo de Deus estava se levantando por causa da escravidão, por causa daquela opressão, daquele faraó que não conhecia José. Mas Deus, sempre com misericórdia do povo de Deus, levantou esse homem chamado Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito cativo, aquele povo sofredor, trabalhador, mas estava clamando por uma libertação. E Deus levanta Moisés, e foi um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e não podendo, porém, mas escondeu, tomou uma arca, e juncos, e betumou, com betume e pés, e pondo nela o menino, pôs juntos a borda do rio. Veja que aqui já Moisés do nascimento já é uma dificuldade. Quando ele viu que a população estava crescendo no Egito, ele mandou tirar a vida de todos os homens pequenos, de todos os homens que nascessem. Era para matar, mas Deus já tinha um propósito também com Moisés. Desde o nascimento ele foi naquela arcazinha betumada, que era o eu, que ali já tipifica um tipo de Cristo ali, protegendo ele naquelas águas, daqueles rios. Então, meus amados irmãos, Moisés com aquela arca, e viu a filha de Faraó, foi tomar banho e viu aquela arcazinha, e quando abriu aquela arca, viu ali aquele menino já famoso, bonito, que quis ficar com ele, e ficou porque a mãe não podia mais deixar em casa, porque senão ele era morto. Então, se aquela mulher leva ele, Moisés, para lá, para o palácio, e manda ele atrás de uma das hebreias, porque eles já de pequeno já não se davam com aquele povo. Então, se Moisés é levantado, já nascimento, para libertar aquele povo da escravidão lá do Egito. Glória a Deus. Vemos de novo no capítulo 7 que Deus fala com Moisés para libertar o seu povo. E ele vai libertar esse povo. No capítulo 7 novamente. Volta a falar no capítulo 3, aliás, ele fala e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrar. Deus estava com misericórdia com aquele povo, clamando, e ouviu a sua voz de um clamor. Através ele mandou Moisés, seu libertador, daquele povo, para livrar aquele povo daquela escravidão lá do Egito. Aqui no capítulo 9, no versículo 19. No versículo 19 ele fala também, diz: então o Senhor Moisés Midian, vai e volta para o Egito, porque todos os que te buscavam, a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e levou sobre o jumento, e tomou a terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Note aqui que Moisés já é como ele naquela no Egito queriam matar todas as crianças, e quando ele cresceu e matou aquele egípcio, ele fugiu lá, e ele foi se esconder na terra lá onde morava o seu sogro Jetro. Então ele volta e Deus anuncia a ele os que já queriam matar, que já tinham morrido, e ele volta para falar com o faraó, para encarar frente a frente e falar as verdades, para libertar o seu povo da terra do Egito. Assim, irmãos, eu queria também falar um pouquinho do meu testemunho a respeito da escravidão que eu passei na minha vida. Há muitos anos atrás, meus amados irmãos, eu tive uma vida de perversidade, eu tive uma vida totalmente escravizada pelo inimigo. Aos 14 anos de idade, eu já contei isso aqui, já era presente aqui, eu já contei. Aos 14 anos de idade, meus amados, eu passei a usar a primeira, uma droga chamada, todo mundo já ouviu falar, alguns não sei, maconha, e comecei ali uma vida de devassidão, uma vida de perversidade,
uma vida de vícios. Ali já começou o diabo me acorrentar. Com 15 anos, com curiosidade, eu experimentei a outra droga mais pesada, chamada cocaína. De lá então, irmãos, eu não parei mais de usar esses entorpecentes. Todo tipo de droga que você imaginar, eu já usei. Eu tive uma vida que quando eu tive a curiosidade de conhecer o crack, e fui conhecer, e daí fiquei mais aprisionado do que nunca no poder das garras do inimigo. Nesse tempo foi um dos piores momentos da minha vida, passei quase 10 anos aprisionado pelo crack. Comecei usando escondido no final de semana, e depois comecei a usar todo dia, um dia ali, outro dia aqui. Comecei a me viciar em prostituições pelo aí no mundo afora, por causa dessa droga e de outras. Tive na época os meus pais, minha esposa, que é a que eu ainda estou hoje ainda, para a honra e glória do Senhor. Eu tive muitos sofrimentos na vida por causa disso, com a minha família, meus pais, a minha esposa. Eu comecei a vender tudo em casa, comecei a tirar as roupas dela e da minha filha, comecei a tirar a roupa de cada uma e a vender, até as roupas mais íntimas eu vendia, e eles aceitavam aquelas bocadas. Tudo que você imaginar, se deixasse 2 ovos, eu vendia. Se deixasse meio quilo de arroz, eu vendia. Eu batia com um pau para tirar os fios e o bocal da luz. E alguém chegava lá na casa dos meus pais, aqui eu estou falando da casa da minha esposa, na casa dos meus pais chegava e não tinha uma luz, tudo escuro, porque eu já tinha vendido tudo. E fui lá para a casa da minha esposa e não foi diferente. Eu vendi todas as roupas dela, das minhas filhas. Elas não saíam para nenhum local porque eu não tinha mais o que vestir. E a única roupa que sobrou da minha esposa, ela levava dentro de uma bolsa para o trabalho e voltava. E ela trazia aquela roupa e ela escondia, porque se ela deixasse eu vendia. Ela escondia dinheiro de trás das tomadas. Ela escondia dinheiro de trás das tomadas. E ela parafusava e eu ia atrás de dinheiro até nas tomadas. Tudo que tinha em casa, garfo, prato, eu vendi tudo. Eu vendi tudo. E ela não me quis mais. E desse tempo eu fui para a casa de recuperação chamada Leão de Judá. Nessa casa de recuperação passei 4 meses, achando que estava liberto. Com 4 meses me liberaram para sair. Porque quem diz que quem está liberto é Deus, não é o homem, né? E eu saí de lá, esses 4 meses que eu passei, quando eu saí de lá achando que estava recuperado, voltei para casa. Com 13 meses, eu voltei a fazer o que não presta, e foi pior. Por isso que a Bíblia diz, quando a casa está limpa, não vem só 7 mil, não, vem 7 milhões ou mais. E foi mais devastador. Nesse tempo eu fui para a casa dos meus pais. Voltei a me viciar no crack de novo, novamente. Acho que em 2007, 2008. E fiquei na casa dos meus pais e lá comecei a tirar tudo novamente. Lá foi mais devastador. Lá foi que eu tirei todas as lâmpadas. Vendi tudo dentro de casa, as roupas da minha mãe, o meu pai guardava uma roupa e eu ia lá e vendia. Quando eu ia vestir, cadê a roupa nova? Vendi todos os garfos, todos os pratos, todo do armário da minha mãe, lá só tinha um pouco de barata dentro. Então, irmãos, nessa época a gente algumas vezes comeu em tampas de panela, porque não tinha um prato para comer. Não tinha um garfo para comer, não tinha uma colher, não tinha nada. Tinha que esperar uma panela fazer uma coisa, para depois fazer outra, e chegava uma visita e apertar a luz, cadê a luz, tudo escuro. E eu comecei a cada vez me degradar, fiquei sem nenhuma roupa.
Fiquei com uma roupa rasgada do corpo, um short amarrado com um cordão, um par de chinelo com 2 cabral andando, de tanto eu andar rasgava meus pés, eu defecava nas calcinhas andando, buscar droga lá não sei aonde, mas eu só vinha para casa quando eu estava satisfeito com a droga, e vinha todo defecado para casa, todo. Chegava na bocada, levava tudo que eu tinha em casa, resto de arroz, resto de feijão, roupas íntimas sujas da minha mãe, da minha esposa, levava tudinho e eles aceitavam. Levei o som, levei o resto das coisas, e minha mãe chorava, saindo de madrugada atrás de mim dizendo: volta que tu era antes. Eu tinha uma vida que não usava, mas precisava de Deus. E ela disse: volta que tu era antes. Eu levava um garrafão de madrugada com a metade d'água no meio da rua para vender. Levava a chaleira de café com café e tudo garrafa para vender, tudo de madrugada. Chegava, ia lá, minha mãe com R$5, eu nunca me esqueço disso, irmãos. Minha mãe tinha R$5 para comprar o pão, ela ia trabalhar. Quando ela deixou a bolsa dela, eu fui pegar os R$5 e fui comprar droga. Quando ela viu, ela começou a chorar. Cadê os R$5 que estavam aqui, Elvis? Eu não sei não, mãe. Mentiroso. Eu não sei não, mãe. E ela começou a chorar e eu comecei a me angustiar e a clamar por Deus. E começou mais uma luta, e eu parava uns 3 dias, 4, e voltava a usar de novo aquela maldita droga. Ali é uma prisão, irmão. Eu louvo a Deus por estar aqui, pregando o santo evangelho de Deus. Por isso que eu trouxe essa passagem da libertação desse povo do Egito. Uma escravidão que não tem tamanho na vida do ser humano, se chama a escravidão de vícios, seja lá qual for. Satanás, ele age nessa área, ele age sem pena, ele quer destruir o homem, porque ele não quer que o homem esteja em comunhão com Deus, com o Pai. Ele quer destruir. Eu passei 10 anos acorrentado, polícia me pegava, me batia. Até hoje eu tenho algumas marcas dessas pancadas que eles me pegavam, faziam 3 dias sem comer com droga. Desse dia que me pegaram, eu estava com uma frigideira, com uma cuscuzeira, com várias moedas e uma xícara para vender da minha mãe. E me pegaram no meio da pista, me bateram tanto, irmão, que eu passei vários dias com as costelas, não podia nem andar. Cheguei em casa, quando eu deixei ver aquele colchão lá no chão, eu disse: mãe, eu posso me deitar aqui? E vai de novo, para eles fazerem o que quiser contigo. E eu comecei a levar prostitutas para dentro de casa. Minha mãe se acordava, botava elas, alguns para ir embora. Depois disso tudo, irmãos, eu comecei a ir, fui para a rua, que meus pais não me aguentaram mais e botou para fora de casa. Nessa época que foi a pior coisa também na minha vida, eu só dormi com o cara, domingo que tinha cheio de vela, tudo para usar droga. Fiquei no meio da rua com a minha bolsa, com as roupas, tudo que eu tinha, e fui para a rua. Meu pai não queria mais lá, porque eu estava vendendo tudo e acabava vendendo até casa. Então, nessa época, irmão, eu fui para o mundo, passei alguns dias na rua, não foi muito tempo. E nesse tempo, na época, eu pedi um carrinho de mão a uma pessoa, ele me emprestou um carrinho de mão com enxada e uma pá. Eu andava de madrugada, irmão. Andava de madrugada atrás, de onde capinar, em restaurantes e em bares. O povo me humilhava. Capina ali que eu te dou tanto. Eu pensei que ia me dar uma certa quantia. E ele me enchia de lama até aqui, todo sujo, podre, a lama cheia de tapume, cheia de capim. Eu fazia tudo. Quando eu ia pegar o dinheiro, me dava R$5. R$5 para mim pegar uma pedra de crack. E quando eu pegava essa pedra de crack, vinha outro passando, que tinha que levar os capim, que ele queria que desse fim. O outro chegava e dizia: eu levo, mas tem que me dar metade dessa pedra. Eu digo: é o jeito que eu dava. Eu pegava e dava. E depois ficava fissurado, doido para fumar de novo. Pegava o carrinho de mão e ia correr atrás de madrugada. E de madrugada por dentro da lama, em poeiro, fumando, usando aquela maldita droga, escraviza o homem. O diabo pegava uma latinha cheia de barata de bicho dentro. Eu pegava, só fazia sacudir, botava na boca.
repartição de cachimbo, de outras coisas para usar droga foi repartido com muita gente. Eu andava dentro de lixão, os guardas tudo passando, e nós já tudo de boca dentro de bueiro, usando crack. E depois saía, e outra vez a polícia me pegou numa bocada, mas eu nunca fui sujo, nunca fui preso, me pegaram. Algumas vezes dentro da favela, quando eu ia saindo, e eles tudo forjado, acho que acharam uma droga, mas eu vinha realmente com a droga, e joguei, eles acharam. Desse dia, saí pulando os quarteirão de casa lá, até chegar em casa, muro alto, eu não sei como é que eu pulei aqueles muros altos, cheguei até em casa lá, na minha mãe. E depois continuei ainda a usar mais ainda, até que um dia também eu fui buscar uma droga e depois estava com o bolso cheio. Esse tempo eu estava trabalhando e vinha no meio da rua, de madrugada lá de casa. Eu via 3 pessoas pretas assim no meio da rua. 3 pessoas pretas, eu não vi o rosto, só vinha 3 pessoas pretas, irmão. Eu me assustei achando que essas 3 pessoas queriam me matar, de tão drogado que eu estava. E eu corri e saí por lá aqueles muros. Dessa vez não deu certo não. Dessa vez os muros eram cheios de pega-ladrão todos. E cada mais que eu pulava, os pega-ladrão enganchavam aqui nos meus braços. Vinha pega-ladrão com um pedaço de cimento e tudo, arrancava. De tanta força que eles entrou no meu braço, eu com medo, pensando que eram 3 demônios, 3 pessoas que queriam me matar. E eu subi ali naquele muro, quanto mais eu subi, quanto mais eu me furava nos braços. Aqui tem uma cirurgia que eu fiz, uma cirurgia que quase que eu perdi a mão, quase um daqueles pegadores enferrujados, transpassava a minha mão. Então, irmãos, quando eu subi em cima daquele telhado, eu não sei como eu andei a pé, em cima de um muro cheio de pega-ladrão, mas eu fui parar em cima daquele telhado. Quando eu parei em cima daquele telhado, tinha 2 pessoas que moravam lá, não sei se era policial, não sei que eles estavam de folga. E quando de madrugada eu olho para baixo e digo para o homem: Senhor, eu quero que o Senhor me deixe eu descer para entrar aí, para me esconder. Estão querendo me pegar. E eles: como é que eu, 3 horas da manhã, estou quebrando tudo, as telhas, todo sanguentado, eu vou te deixar, eu vou chamar a polícia. É o favor que você me faz. Chame a polícia. Eu fiquei lá em cima com um cheio de droga, era um dia de chuva. E deixei a droga toda lá. Quando chegaram os policiais, todos com uma pistola apontada para mim, mandaram eu descer de lá sem ser pelo muro, todo rasgado, todo cortado que eu estava. Lá de cima eu pulei. Quando eu pulei, eles bateram em mim, deram um pontapé em mim, eu fiquei lá no chão todo sanguentado, sem saber o que fazer. Irmãos, eu trabalhava nesse tempo, e quando eu saí, irmão, que o policial, a gente vai levar ele preso, a senhora vai denunciar ele por invasão domiciliar, porque isso não é hora de gente estar em cima do telhado, quebrei pia, quebrei tudo, a mulher casteira. Quanto mais eu subi na esteira, tudo molhado, a esteira vinha, tudinho. Está tudo no chão, quebrou pia, quebrou tudo na casa da mulher. E eu: Senhor, hoje eu vou preso, coisa que eu nunca queria ser. E quando eu vou passando, irmãos, pela casa, por dentro da casa, que eu olho naquele quarto, uma menina lá de dentro diz: mãe, eu conheço esse menino aí. Ele pega ônibus comigo para ir trabalhar. Ali já era quase o começo do mais ainda vício. Então a polícia me levou lá para fora, dentro do carro. E eu fiquei com essa mão, eu enfiava os 3 dedos perdendo sangue. E eu liguei para todos a minha família. Nenhum disse que ia, nem todos atenderam o telefone, disse que nem pisava lá. E a polícia disse: o bicho é tão ruim que a família dele nem aqui quer vir para socorrer. Te vira aí, te vira para tu fazer a tua cirurgia, vai a pé, vai de qualquer jeito. Eles não me levaram na viatura, irmão. Eu cheguei, fui por fora, tinha da Parangaba lá, fiz toda a cirurgia e saí todo ponteado, sem poder me mexer. E um taxista me levou para casa. Quando eu cheguei, eu não podia nem apertar a campainha. Quando eu cheguei, a minha esposa, que tinha rasgado o vestido dela, tinha tomado o dinheiro do aluguel. E rasgaram o vestido dela para tomar o dinheiro dela. Ela foi lá no hospital, na farmácia, e comprou remédio para mim. Passou 15 dias eu fumei, escovando o dente, me dando banho. Depois eu ainda
fiz pior, comecei a me cercar, comecei de novo a cheirar cocaína e fazer tudo que não presta de novo. Fui para fora de novo. Os irmãos delas não deixaram eu entrar em casa. Não tem coisa pior, você pagar um aluguel, você morar numa casa, irmãos, e você depois não poder entrar porque os irmãos dela não deixaram, porque eu ia começar a vender tudo de novo. Foi aí que cada vez mais eu me viciei, fiquei morando na rua de novo poucos dias e passei um dia todinho de Munguba, acho que é Munguba para Pacatuba, a pé, pedindo dinheiro para arrecadar, porque eu não tinha dinheiro para fazer nada. Acabei vendendo minha roupa todinha, bolsa com tudo, e deixei tudo numa bocada de fumo e fiquei só com a roupa do povo. Eu mandei o dia todo pedindo dinheiro, que eu fiquei de carne viva aqui em minhas partes. Fogo podre, fedorento, todo, pedindo dinheiro a um e a outro. Aonde eu chegava era humilhado, aonde eu chegava era escorraçado. Nenhum da minha família me queria. De tantas coisas, perversidade, de tantas coisas que eu fiz contra a minha mãe, contra a minha família e contra Deus, né? Fazendo tudo isso, e eu fui para o interior, lá da minha avó, que hoje eles são falecidos, minha avó e meu avô. Eu passei um mês lá, passei um tempo, e tudo disseram: manda ele sair daí, que eu fui escondido, que ele vai fazer a mesma coisa de novo. Aí depois vim para cá, me viciei em cocaína novamente, vivi uma vida de mais perversidade, viciado e querendo sair, clamando a Deus: Senhor, não deixa em casa. Eu ficava dentro do quarto o dia inteiro, usando, tendo alucinações, vendo pessoas que queriam me matar. Eu disse: Senhor, não me mata, não me deixa eu morrer neste lugar, cheio aqui de droga do lado, cheio de tudo que não presta aqui, Senhor. Me dá mais uma chance, me dá mais uma chance. E Deus ouviu meu clamor, irmão. Em 2021, pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo, já eu olhei para cima e vi uma luz numa pracinha que eu estava. Eu disse: em nome do Senhor Jesus Cristo, me dá uma chance, Pai. Escuta o meu clamor, me liberta dessa maldita droga de uma vez, de tudo que te desagrada, Pai, em nome de Jesus Cristo. E ali, irmãos, começou uma luta de batalhas, e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui hoje proclamando esse santo evangelho de Deus. Eu jamais imaginei que eu estaria aqui hoje falando do amor de Deus. É uma honra que eu tenho hoje proclamar esse santo evangelho. Por isso que essa passagem mexe muito comigo. De quantos anos eu passei escravo do diabo e acorrentado para onde ele me jogava, irmãos. Eu andava no meio da rua, eu não tinha uma relação com minha esposa, atrás de homossexual. Nem eles me queriam. Me jogavam, me rasgava minha bolsa cheia de roupa. Eu ia e acabei, no final da história desse carrinho de mão, no final, a pessoa que me emprestou, eu vendi foi tudo, irmão. Eu tive uma vida de escravidão, muitas coisas que eu vou me alongar mais contando. Mas, irmãos, Deus, Ele capacita o homem, Ele dá um novo nascimento, Ele dá uma nova vida, irmão. É uma alegria eu estar hoje aqui essa noite, pregando o santo evangelho de Jesus Cristo, que Ele liberta o homem. E hoje, como é um culto de missões, eu vim para falar dessa libertação que só quem dá é Jesus Cristo. E como aquele povo clamou no deserto pela libertação, assim como eu clamei, assim como os irmãos aqui clamou, um dia foram libertos de alguma coisa que o diabo estava aprendendo. Assim como eu também de um coração de pedra, angustiado naquela vida imunda e podre, Jesus Cristo me libertou, e é por isso que eu estou aqui para honrar e exaltar o nome dele. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque é Ele que me libertou, que
me tirou das garras de Satanás. Hoje eu creio nesse Cristo. Hoje vem batalha, eu tenho minhas batalhas ainda espirituais, irmão. Mas hoje eu boto meu joelho no chão e vou orar. Eu vivo uma vida de consagração. Eu vivo uma vida de jejum. Eu vivo uma vida hoje para Jesus Cristo, irmão. A tentação é muita. Já teve dias que deu vontade de eu me levantar naquela cama e usar droga. Mas quando eu penso que Jesus Cristo morreu por mim naquela cruz do Calvário para me dar uma vida eterna, uma vida plena, o qual eu me lembro daquele sacrifício que Jesus Cristo fez por mim naquela cruz, irmão. A alegria veio, eu vou fazer, sabe o que? É a palavra. De madrugada minha esposa se acordava a minha esposa se acordava com sonho e via no sofá fazendo tudo que não presta e usando droga de madrugada. Hoje ela se acorda e me vê na Bíblia. Hoje ela se acorda e me vê de joelhos lá na sala, lê na Bíblia, irmão. Ela me vê, irmão, lá na sala e fica feliz, irmão. É a mesma história que eu estou com ela há 23 anos. Quando foi em 2021 que Jesus Cristo me libertou, eu disse: eu vou me casar contigo, então eu não te quero mais. Eu tenho que me casar, eu tenho que fazer tudo para Jesus Cristo. E eu já tinha tido 3 tentativas para se casar, irmão. E toda a vida inimigo parou essas tentativas de se casar, porque eu queria levar uma vida santa na vida com ele. E ela aceitou, irmão. E hoje nós levamos uma vida, meu irmão. Ela não se converteu ainda, irmão. Mas ela vai se converter em nome de Jesus, mas ela me ajuda. Ela está aqui, mas está bem pertinho ela se converter, que Jesus Cristo vai fazer a obra na vida dela. Eu creio nisso. Hoje, pelas madrugadas, que eu falei, quando ela me veio acordada, que ela veio lá, quando ela me pegava lá no sofá fazendo o que não presta, eu usando tudo, ela pegava e fazia um monte de coisa dizendo que eu me deixar, irmão. Aí hoje, quando eu vejo que eu estou lá de joelho, orando por ela também, que ela se converteu, irmão. É uma alegria a gente ver no semblante dela. Hoje a minha família que me rejeitava, meus colegas que me rejeitavam, tem uns que não falam mais comigo porque eu sou crente, mas eu não estou nem aí. Quando eu vejo Jesus, eu prego para ele, irmão. Porque que Jesus Cristo fez na minha vida coisa extraordinária, fez na vida de cada um dos irmãos aqui, irmão. É coisa dos céus, é coisa que só o homem não pode fazer, mas Jesus Cristo, ele faz porque ele é poderoso, meu amado. E aqui em Êxodo 12 fala na primeira Páscoa, quando aquele povo saiu da terra do Egito, comemorando a Páscoa, para se lembrar do que foi que Jesus Cristo, do que foi que Deus fez para aquele povo, libertando aquele povo da escravidão do Egito, meus amados ouvintes, meus amados irmãos. Eu dou glórias a Deus. Deus é bom, irmão. Deus é liberta. Agora você tem que dar o primeiro passo, o novo nascimento. Hoje eu me sinto completamente limpo, irmão. Eu me sinto completamente limpo. Embora que venha a tentação, embora que venha todas as artimanhas do diabo, irmão, que o que ele já fez para mim tirar da presença de Deus, mas eu dobro meu joelho e entrego a minha vida a Jesus Cristo, irmão. E é tudo para a honra e glória dele. Agora, ultimamente, um dia desse, eu tinha o maior desejo de fazer o culto campal lá na esquina de casa, irmão. Na esquina da manhã, eu pensei: Senhor, será que eu vou ter coragem mesmo de falar alguma coisa? Mesmo pelo medo de falar alguma coisa, irmãos, Deus usou tremendamente os irmãos que foram lá. Quando eu vi aquele monte de irmão, não acredito, irmão, Senhor, eu quero fazer o culto campal aonde o diabo me escravizou. Eu quero fazer o culto campal para todo mundo lá escutar, Senhor. O que eu estou fazendo, o que tu fez na minha vida é para a tua honra e tua glória. Irmão, Deus usou poderosamente nós lá nesse dia do culto campal. Lá cheio de comércio lá na rua, cheio de comércio, eu proclamando o Evangelho. Falei aqui, o diabo me acorrentou, mas hoje Jesus Cristo aqui eu estou pregando o santo Evangelho dele porque ele me libertou. Você aí, eu comecei a falar e hoje para a honra e glória dele estou fazendo a missão. O que ele manda é o mandamento da palavra de Deus, ir e pregar o Evangelho a toda criatura, irmãos. O crente não pode ficar só parado, o crente não pode ficar só sabendo o que Deus fez na nossa vida de todos aqui, não, irmão. Nós temos que ficar fazendo missão, pregando o Evangelho para outra alma, se prender aos pés através do nosso testemunho. Hoje muitas pessoas me veem, hoje pergunta se eu estou com meu irmão e esposa, pergunta se eu já morri. Hoje ainda morri mesmo, mas morri para o mundo, mas eu vivo hoje para Jesus Cristo. E todos olham para mim, é sério, irmão, todos olham para mim e perguntam: como foi que
que tu saiu, em nome de Jesus, irmão, quando foi que tu saiu daquele vício que eu achei que tu nunca ia sair, eu disse, Jesus Cristo me libertou, irmão. Eu entreguei minha vida nas mãos deles. Hoje eu vivo para Jesus Cristo, mas é tudo para a honra e glória dele, irmão. Não queira pregar o Evangelho para você se exaltar. Exalte o nome de Jesus Cristo aonde nós formos pregar o Evangelho. Eu louvo a Deus pelo Espírito Santo ter me lutado aqui, me direcionado para essa igreja, com tantos irmãos perseverantes. É aqui, irmão, eu não pregava, não tinha medo de pegar no microfone. Hoje eu estou pregando o Santo Evangelho. Hoje eu prego a Cristo, que Ele liberta, que Ele cura. Glória a Deus, santo é o nome de Jesus Cristo. E mais na frente, irmão, Isaías fala que ele já prediz, ele já fala do nascimento de Cristo em Isaías 7. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, que reina para todos sempre. No capítulo 7, capítulo de número 14, porque o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará luz ao filho, e será o seu nome Emanuel. Aleluia, glória a Deus. Aqui o profeta já fala do nascimento, no capítulo 9 também não é diferente. Ele diz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Glória a Deus, santo é o teu nome. Isaías, no capítulo de número 11, ele fala também, porque brotará o repente do outono de Jessé, e das suas raízes o renovo frutificará. Glória a Deus. Vemos aqui também, meus amados irmãos, aqui no capítulo de Marcos, fala do demoniado gadareno. O demoniado de Gadareno, Marcos 5:1, ele fala daquele demoniado que passou acorrentado vários anos ali clamando por libertação também, meus amados ouvintes, meus amados irmãos. E ali, quando aqueles demônios vê Jesus Cristo, ele diz: o que tu queres conosco, filho do Deus Altíssimo? E ele diz: rogo-te que me mande para aquelas manadas de porco. E era tanto demônio que os demônios foram para aquela manada de porco. Aquele demoniado gadareno também ele estava acorrentado por uma caixa de demônios, mas Jesus Cristo, quando se pôs na frente dele, que mandou aquela caixa sair, aquele homem foi liberto da escravidão que eles tinham. E naquela cidade não tinha crente, ele foi o primeiro a anunciar anunciar o Evangelho de Deus, porque Jesus Cristo libertou ele de uma escravidão. Assim como libertou a todos aqui, ele faz igual, fez com aquele demoniado gadareno, ele dá uma nova vida, uma nova direção. Antes nós vivíamos loucos, doidos, sem saber o porquê do Evangelho, mas quando Jesus Cristo chega, ele deixou nossa mente sã, como deixou a desse demoniado gadareno. Todos ali ficaram maravilhados, que viram aquele homem sã, mas mandaram Jesus ir para fora daquela cidade, porque eles estavam preocupados mais com os corpos que foram jogados desse primeiro abaixo, estavam preocupados com a economia, não se preocupou com a salvação, com a libertação daquele homem, se preocuparam com a manada de porco, porque ele dava renda para aquela cidade, mas ele foi o primeiro crente e começou a anunciar o Evangelho. Eu imagino quantos ali se libertaram com aquela palavra daquele demoniado, ver aquele homem no sepulcro, acorrentado, quebrando correntes, ali com a força do demônio, aquele homem vencendo salvo, que nem nós aqui estamos hoje. Glória a Deus. Muitos ficam perplexos, irmão, do que Jesus Cristo faz na vida do homem. Só Ele tem o poder para isso. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus Cristo, filho de Davi. Glória a Deus. Mas Jesus saiu daquela cidade e ele disse: deixa eu ir contigo não, Senhor, vai e volta, porque tu é o primeiro crente que vai anunciar o Evangelho aí nessa cidade onde não tem crente. Muitos irmãos aqui no país que nós vivemos aqui, no mundo inteiro, não se preocupa com as conversões, não se preocupa com a libertação de tantos drogados, de tantos viciados, de tantos acorrentados pelo diabo, porque hoje o homem esfriou o amor. Muitos não se preocupam com o homem liberto, mas quer saber da economia, quer saber da prosperidade, não tem mais amor pelas almas. Mas nós, como crentes aqui, nós temos um dever e a missão de pregar o Evangelho para ganhar almas para o reino de Deus. Vamos cada vez mais se consagrar, viver uma vida de jejum, de oração, de santidade, não só na igreja, mas aonde nós estivermos, amados.
Aonde nós estivermos, levar uma vida santa, dentro de casa, no trabalho, ser testemunho, irmãos. Ser testemunha, a caminhada é difícil, é espinhosa, mas é o caminho da glorificação. O caminho estreito é o caminho para o homem seguir. E nós temos que alcançar essas almas perdidas aí no mundo. Glória a Deus. Em Mateus, de capítulo de número 1, essa promessa é cumprida. Glória a Deus, santo é teu nome. No capítulo 1, dará luz a um filho e porás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor. Glória a Deus. Jesus Cristo ele veio, irmãos, para salvar o mundo da escravidão do pecado. Jesus Cristo ele veio para dar uma nova vida ao homem. Jesus Cristo ele veio para dar uma nova mente, para dar um novo coração, para dar uma nova caminhada. Os pés agora que eram para pegar droga, os pés que eram para ir para o vício do jogo, os pés que eram para ir para um prostíbulo, os pés que eram para assistir um jogo de futebol no estádio, os pés que eram para fazer sangue no próximo, os pés que eram para chamar os outros para fazer o que não presta. Agora os nossos pés aqui é para pregar o Evangelho, aonde Cristo nos colocar no nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Todo o sacrifício de Cristo foi perfeito, aleluia. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Viemos aqui agora para Hebreus, no capítulo número 8, versículo 10, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração, a escreverei, e eles serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Aleluia. No capítulo 9 também, no capítulo 9 ele diz, a partir do versículo 11: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, e isso não é desta criação, nem pelo sangue de bodes, de bezerro, mas pelo próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado a eterna redenção. Porque o sangue de touros, de bodes, de cinza, uma novilha, esparcirá sobre os imundos e santificarão quanto à purificação da carne. Esse era o sacrifício que tinha pelos pecados do povo naquela época. Pelos pecados, todo ano, um pecado normal, até os sacerdotes tinham que fazer sacrifício pelos pecados dele. Vai ver Jesus Cristo, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servir o Deus, a Deus vivo. Deus não está morto, Deus está mais do que vivo, meus amados. E é por isso que nós estamos aqui esta noite, nessa capela aqui, louvando e exaltando o nome desse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Mateus capítulo de número 27. Capítulo de número 27, glória a Deus, santo é teu nome, Jesus. 27, capítulo de número 50, ele fala, e Jesus chamando outra vez Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o seu Espírito, e eis que o véu se rasgou do templo de Deus de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram os seus sepulcros, e corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Aleluia. Jesus Cristo ressuscitou. Quando ele clamou naquela cruz, dobrado, está consumado, em tuas mãos entrego o meu Espírito, Pai. O véu se rasgou e o tempo foi. Agora nós podemos entrar no santo pelas nossas orações, pelas nossas intercessões. Jesus Cristo está à destra do Pai, intercedendo pelos santos aqui neste mundo, para nós também proclamarmos, temos coragem de proclamar o Evangelho. Em Mateus 28, em capítulo de Mateus 28, ele diz: mas o anjo respondeu e disse: mulheres, não tenham medo, porque eu sei que buscar a Jesus Cristo crucificado, ele e não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver do lugar onde estava. Jesus Cristo já disse: eu morrerei no primeiro dia, mas no terceiro dia ressuscitarei e estarei convosco. Aleluia. No capítulo de Atos, capítulo de número 1, ele fala
da promessa. Atos capítulo de número 1, capítulo de número 4, ele dizia: estando com eles, determinou eles que não se ausentassem de Jerusalém, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, esperasse a promessa do Pai, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados pelo Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles dias que haviam se reunido, e aqueles pois que se haviam se reunido perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás esse tempo? O rei de Israel disse: não vos pertence saber, tampouco nem as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder e virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós temos que ser testemunhas de Jesus Cristo aonde Ele nos mandar, nos confins da terra, seja lá onde for, proclamando o Evangelho e contra essas ideologias imundas e contra desses governantes que querem tirar nossas crianças do foco, querem inundar as mentes de nossas crianças com tudo que não presta, falando de coisas contrárias à Bíblia. E nós temos aqui que estar em pé, fervoroso para lutar contra isso, meus amados irmãos. Os apóstolos não se calaram para poder, porque como já eu falei, Jesus Cristo nos libertou, foi para nós pregarmos o Evangelho dele, para outras pessoas também ver verdadeiramente esse aí, Jesus Cristo transformou a vida dele, e eu quero esse Jesus Cristo para mim também. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui também em Atos 2 é cumprida essa promessa de Pentecostes, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e tempestuoso, e encheu toda aquela casa que estavam assentados, e foram vistos pelo eles de línguas repartidas, como de cano de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falassem. É buscar, é orar, buscar o batismo no Espírito Santo, é buscar a Jesus Cristo ressuscitado, é buscar a se encher, se esvaziar de nós e se encher de Jesus e se encher de Deus, para nós termos coragem de proclamar o Evangelho, meus amados irmãos. Glória a Deus. E essa promessa foi cumprida no dia de Pentecostes, que ele falou: os que lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus que é entre vós foi recebido em cima, no céu adivinha assim como para o céu viste ir. Ele foi, amados irmãos, ele foi, mas ele deixou a promessa para nós, ele foi, mas deixou a promessa do Espírito Santo, e é por isso que ele está conosco até hoje, porque ele é o Espírito Santo que ele prometeu, habita no crente verdadeiro, que leva uma vida reta do Evangelho, que leva uma vida de obediência ao Senhor, uma vida de retidão, embora o que tenha acontecido na vida de cada um aqui, seja lá o que foi vício, seja lá que foi matar alguém, seja lá que foi qualquer coisa de traição, seja lá o que foi, Jesus Cristo te liberta, ele quer te dar uma nova chance esta noite. Você, amados irmãos ouvintes da palavra de Deus, essa noite Cristo chama o homem ao arrependimento, para que ele venha ao conhecimento da verdade e creia no nome de Deus Todo-Poderoso, e ele vai voltar, irmão. Ele vai voltar para julgar este mundo, os que morreram sem ele, os que morreram sem seus deleites e pecados. Ele vai voltar, irmão. Não deixe a vida, não deixe Satanás a lhe acorrentar. Se liberte, entregue a sua vida a Jesus, e o mais ele fará. Glória a Deus. Em Tito, capítulo de número, em Tito ele fala também, glória a Deus, santo é o teu nome, Jesus. Em Tito ele fala, em Tito, capítulo de número 3, versículo 3, ele fala também, porque também nós éramos muito tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo malícia, invejas, odiosos, odiando uns aos outros, mas quando apareceu a
novidade o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da remoção, da renovação do Espírito Santo. Tudo que nós fazemos, irmão, renovo chega pelo Espírito Santo. Quando você leva uma vida de retidão na presença de Deus, Ele apaga todos os seus pecados, Ele apagou o nosso. É por isso que nós estamos aqui. Eu sinto esse perdão de Deus na minha vida. A minha mãe hoje, que eu falei, hoje ela louva a Deus pela vida que eu levo com a mão de cada um aqui, irmão. Não tem coisa mais gratificante de chegar, não tem coisa mais gratificante de chegar uma pessoa para ti e te dizer como é que aconteceu isso, eu achava impossível tu hoje, ainda mais pregando o Evangelho. Eu digo, irmão, nem eu sei, só sei que Jesus me libertou. Igual o cego de nascença diz, eu não sei se ele é pecador ou não, mas sei que ele me fez eu ver. Só sei que ele me curou. E Jesus Cristo, eu sinto, nós sentimos a presença de Deus aqui em Jesus Cristo essa noite. Lucas 24, 44. Aleluia, santo é o teu nome, obrigado, meu Pai. Aleluia, glórias a Deus. Lucas 24, 44 diz assim: e disse-lhe, são estas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, convia que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-nos o entendimento para que compreendesse as Escrituras e disse, está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus Cristo libertou. Jesus Cristo libertou o paralítico de Cafarnaum, libertou o leproso, curou o jovem lunático. Ele fez tudo isso, ele curou todo tipo de enfermidade, ele curou a nossa lepra chamada pecado, ele curou a nossa doença chamada iniquidade, que nós tínhamos prazer no pecado, mas hoje nós temos aqui prazer, irmão, de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus, de falar da transformação que ele faz na vida do homem. O homem tem que se entregar, tem que se ajoelhar, confessar a Deus como o único e suficiente Salvador. Não tem saída. Nós estamos aqui porque Ele nos libertou e nos salvou. Hoje nós somos a candeia do mundo, o sal da terra. Nós somos a luz do mundo, neste mundo de treva, neste mundo podre, neste mundo que está aí avalanche de coisas contrárias à Bíblia de Deus, a palavra. E nós somos aqui, nós temos que ficar de pé, fortes e firmes para ir contra tudo que vier, irmãos. Nós somos pequeninos, mas nós sabemos que nós temos um Deus grandioso e poderoso que é conosco na batalha. E é por isso que nós estamos de pé nesta noite, clamando ao Senhor que tome conta deste mundo, que cada dia é contrário à palavra de Deus, que cada dia se entrega a Satanás, que cada dia está indo para o inferno, e nós temos que ser uma testemunha viva para nos tirar, ganhar almas para o reino de Jesus. Glória a Deus. Santíssimo é o teu nome, Jesus Cristo. Glória a Deus. Para finalizar, nós vamos aqui para Atos novamente, por mais um pouquinho aqui das Escrituras, no capítulo do número 20, versículo do número 22. Aleluia. Como ele fala, Paulo aqui no versículo do número 22, e agora eis que eu estou ligado, eu pelo Espírito, e vou para Jerusalém, não sabendo o que de lá me aconteceu, senão que é o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações,
Nós temos que hoje, irmãos, sabemos que vai vir prisões e tribulações, mas não saber o que nos espera, mas ir pela direção do Espírito Santo e proclamar o Santo Evangelho de Deus. Almas estão indo aí, muitas para o inferno, e nós temos que, não podemos ficar parados, nós não podemos só ficar dentro de quatro paredes. Nós temos que proclamar o Evangelho. E hoje eu sinto uma força do Espírito, é o Espírito Santo que habita no crente, que dá força para cumprir essa tarefa. Essa tarefa que Deus deixou, que Jesus Cristo deixou, essa ordenança para nós. Atos 21, versículo 10, para finalizar. E demorando nós ali por muitos dias, chegou a Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo terroroso tomou de Sida de Paulo, ligando os seus próprios pés e mãos, disse: Isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, e o varão de quem está escrito o entregarão nas mãos dos gentios. Nós temos que estar preparados, irmãos, para tudo que vier. Nós somos crentes. Nós somos fiéis à doutrina, a Cristo. Ele morreu por nós naquela cruz do Calvário. Ele foi ensanguentado, ele foi chicoteado, ele foi coroa de espinho na cabeça, sofreu tudo por amor do pecador podre que nem nós. Mas hoje nós somos libertos do pecado, porque ele nos libertou do pecado, Jesus Cristo de Nazaré. Santo é o teu nome, meu Pai, que nós vimos cada dia mais ser fervorosos, crentes, fiéis. Sabemos do que Deus nos tirou da lamaçal do pecado. Sabemos que Deus nos libertou da escravidão, das trevas e de Satanás. Que nós vamos proclamar esse Evangelho em nome de Jesus Cristo.